Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Depois a gente vai pular alguns. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Agora você pode ir lá para o versículo, quem está aí na mídia, lá para o versículo 8 em diante. Versículo 8, pode ser? Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Continua. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Até aí, somente. É uma história bem interessante. Eu não vou entrar nas partes teológicas que implicam esse texto, mas uma aplicação prática interessante. Aqui está falando de quando Davi foi ungido rei de Israel. Perceba que, até o momento, Davi não aparecia na história. Davi não tinha uma participação na história do povo de Israel. Mas Deus fala para Samuel: vá na casa de Jessé, que tem um filho dele que será rei no lugar de Saul. Você verá que nos capítulos anteriores, Deus rejeita Saul por causa da desobediência. Mas uma coisa interessante dessa história de Davi é que Deus o ungiu muito antes de ele ter as habilidades de um rei. Davi, ele era um pastorzinho de ovelha. Davi era talvez um filho até meio que rejeitado, porque estavam todos em casa, só ele fora. O que eu quero que você atende para essa história é que Davi, até então aqui, ele não é ungido por suas habilidades como rei, porque ele não tem experiência. Mas Davi tem um coração de rei. É por isso que ele foi ungido. Davi, talvez, olhando assim, humanamente, talvez nós iríamos rejeitá-lo também. Falar: rapaz, esse cara, tem certeza? Será que Deus não errou? Será que não poderia ser o irmão mais velho, que era até mais bonito, aparentemente mais forte e tudo? Mas a verdade é que Deus até fala para Samuel: olha, eu não estou olhando a aparência como vocês olham, eu estou olhando por dentro, eu estou olhando o coração dele. E é esse menino que eu quero. Essa palavra, ela se aplica a mim e a você que desejamos servir a Deus. E desejamos ser cheios do seu Espírito. Essa palavra, ela não se aplica para você que está se economizando no reino de Deus. Ela não se aplica a você que não quer servir a Deus de todo o coração. Ela se aplica a quem realmente deseja entregar a sua vida para Jesus e viver para Jesus. E ser cheio de Jesus. Porque você leu no versículo 13, que a partir do momento que ele foi ungido, ele ficou cheio do Espírito de Deus. Ele ficou cheio do Espírito de Deus. E basta você ler a história, como ela continua, você verá quantas coisas poderosas o Senhor fez através da vida de Davi. E Davi se tornou uma referência no reino, como o meu servo Davi. Um homem segundo o meu coração, não tem nenhum outro a não ser o rei Davi. Mesmo Salomão, seu filho, sendo tão sábio,
não se compara ao Pai. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que está aqui ouvindo, é que o Senhor quer usar você. Você não entrou aqui hoje por acaso, apenas para a inauguração desse novo espaço da comunidade videira. Você veio aqui porque o Senhor quer falar com você. Ele quer usar a sua vida para ser um agente de transformação. Nós, quando nos convertemos, não somos salvos do inferno para vivermos a nossa vida de forma egoísta. A nossa vida é para ser gasta e investida no reino de Deus. E quando você olha para Davi, você vê isso claramente. Ele ficou cheio do Espírito para ser um rei do povo de Deus. E conduziu o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. A minha vida é para ser vivida no reino de Deus, com a igreja do Senhor. O melhor investimento que podemos fazer é colocar toda a nossa vida à disposição do serviço. Estamos vindo para um espaço bem maior do que era anteriormente, com muitas atividades, muitas funções para serem desenvolvidas. Como o Niles falou na quinta-feira, temos muito para servir. Muitas oportunidades de servir. Talvez você fale assim, mas Lucas, eu não tenho nenhuma habilidade com crianças, mas sou um ótimo manobrista. Tem espaço para você. Lucas, eu não sei trabalhar com som, mas eu sou ótimo com criança. Amigo, sobe no primeiro andar, seu lugar é ali. Talvez você fale assim, Lucas, eu não tenho habilidade alguma para o que você está falando. Mas Davi também não tinha. Mesmo assim, foi ungido e consagrado e escolhido por Deus. Porque tinha um coração de servo, um coração disposto e que amava o Senhor. E esse ano de 2022, os nossos corações estejam abertos para o novo de Deus. Abertos para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Seja você um agente do bem. Seja você alguém que proclame boas novas. Seja você alguém que traz paz para um ambiente de caos. Que a sua boca traga tranquilidade para quem está aflito. Que as suas mãos sejam mãos que se estendam para quem precisa. Que os seus ouvidos sejam de quem realmente escute quem está sofrendo. Que a sua força seja para levantar o caído e não para pisoteá-lo. Que os seus olhos não sejam olhos condenadores, julgadores, mas que sejam olhos de amor, olhos de compaixão, olhos que olhem para o lado e se compadeça do próximo. E isso é ser igreja, é viver igreja. Eu estava vendo aqui os missionários, eu louvo a Deus porque eu converso com todos. Tive a oportunidade de dar o curso de noivos para esse casal lindo aqui, ó. Sou amigo de todos. Até de madrugada eu bato papo com o Maicon. Maicon lá com Mateus acordado de madrugada, Maicon me ligando 1h pouco da manhã para conversar. Eu lá com Júlia também chorando. Bora conversar. Bora conversar. Tive a graça de Deus de batizar alguns, inclusive Renilson, que subiu aqui. Tive a honra que o Senhor me concedeu de batizá-lo. Alguns outros. Irmãos, eu posso aproveitar a oportunidade aqui para confessar um negócio. Eu achei que essa hora nunca ia chegar, mas eu preciso contar para os amados. É o seguinte, amados. Eu tenho um filho jovem. Que não é filho de Simeia. Olha que ninguém se assustou, velho. Rapaz, eu tô bem na fita, Niles. Tá bem, você tem crédito. Ninguém acredita até que eu peco. Brincadeira, mas eu tenho um filho no sertão. O nome dele é Jean. Fica em pé, meu filho. Olha se não é a cara do pai.
trio ali, não, Maurício e ele e Júnior, eu tive a graça de Deus de batizá-los também. Eu tenho um pezinho naquela terra, né? Tenho um pezinho naquela terra, naquele sertão que eu amo tanto. Recebo os biscoitos de Nito aí sempre. Não é à toa que a barriga não está assim. E glória a Deus por isso, porque vivemos a igreja, vivemos amando, vivemos cuidando uns dos outros, compartilhando vida, compartilhando experiência. E esse ano, você que está aqui me ouvindo, experimente coisas sobrenaturais do Senhor. Não se poupe, não se economize, não se furte, não se auto-sabote dos planos de Deus. Porque grandes coisas tem o Senhor para mim e para você esse ano. Se jogue nos braços do Senhor. Se lance nos sonhos de Deus para a sua vida. Não pense pequeno. Não planeje pequeno. Não sonhe pequeno. Sonhe grande e coloque tudo nas mãos de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para a igreja essa noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Amém.